Está entregue o programa com que Luís Montenegro quer governar nos próximos tempos. Há 10 prioridades, já vamos falar sobre elas mais à frente, mas antes vamos tentar perceber se o Chega pode ser um parceiro confiável para acordos com o deputado Bruno Nunes. Bem-vindo, obrigado pela disponibilidade para estar connosco no Facto Político. O que é que o Chega vai fazer com 60 deputados? O mesmo que fazia quando só tinha um? Muito barulho e pouca capacidade de influenciar a governação? Antes de mais, bom dia, obrigado pelo convite, cumprimentar a SIC e cumprimentar quem nos acompanha lá em casa. Muito barulho é uma expressão muito utilizada, na realidade foi disruptiva de tal forma que um deputado conseguiu influenciar de tal maneira o povo português que passou de 1 para 12, de 12 para 50 e atualmente esse um deputado é líder da oposição em Portugal, é líder do maior partido da oposição em Portugal e, portanto, teve a capacidade de, aquilo que considera um barulho, foi de facto expressar a vontade dos portugueses, foi de facto expressar um descontentamento que existia na sociedade e aglomerar um conjunto de pessoas que terminou mais de aproximadamente 1,5 milhão de votos com a representatividade que hoje tem com 50 deputados. Mas já consegue identificar qual é que foi a principal transformação na vida das pessoas, efetiva? O que é que melhorou com o facto de o Chega ter crescido tanto ao longo dos últimos anos? Olha, o facto do Chega ter crescido tanto ao longo dos últimos anos fez com que seja de facto disruptiva a forma como a política é feita hoje em Portugal. Eu creio que, inclusive, acabámos por ter mais atenção na vida política em Portugal. As pessoas passaram a olhar mais e a dispensar aquilo que era mais do mesmo. Olham para André Ventura como, de facto, sendo alguém que expressava dentro da Assembleia da República e que, de facto, os representava. E o princípio da representatividade aqui está sempre muito inerente. E, ao longo destes anos, o Chega, se não legislou mais, foi porque, durante determinados períodos, quer o Partido Socialista, quer o Partido Social Democrata, consideraram que deveriam colocar uma linha vermelha. Mas os assuntos vieram a debate e estão em cima da mesa em consequência da presença do Chega. É a questão da imigração, a questão da corrupção, mas se a não questão houver da uma mudança segurança. efetiva, isso não serve de muito para as pessoas. Certo, mas repara uma coisa, com um deputado, com 12 deputados, com 50 deputados ou 60, se formos travados, se não quiserem negociar com o Chega, e hoje vamos falar também do programa do Governo, se decidirem que estamos sempre à margem das negociações, aquilo que simplesmente podemos fazer é denunciar, é continuar a tornar público aquilo que vem acontecendo. Mas eu creio que... Mas, de facto, não me consegue dizer pelo menos um aspecto em particular, uma coisa concreta que tenha mudado na vida das pessoas. A negociação com os chapadores bombeiros é um resultado da força que o Chega fez na Assembleia da República, o escrutínio que fizeram às forças de segurança e a forma como as forças de segurança trabalham atualmente, a questão da corrupção e de todos os partidos neste momento considerarem que é importante colocar a corrupção na agenda, a questão da imigração que os portugueses sentem perfeitamente que se não fôssemos nós, muito mais abandalhados estaria, muito mais estaríamos com situações da AIMA, sem qualquer preocupação da forma como tem sido alavancado pelo Estado, quer de PS, quer de PSD, a questão da denúncia que fizemos sobre a lei da nacionalidade, olha, a questão que tornámos pública do Presidente da República em relação ao caso das gêmeas, as CPIs, à TAP e a forma que tivemos uma preponderância internamente na Assembleia da República, ou seja, o papel que tivemos na desagregação das freguesias e que fomos o adulto na sala, que tem a ver com a forma administrativa como o Estado está organizado. Portanto, existem diversas medidas que o Chega esteve presente, algumas para tentarem controlar o ímpeto do Chega e o crescimento do Chega vieram a reboque, e basta ver aquilo que acontece com o programa de governo, que não é mais nem menos de uma demonstração de que o Chega teve de facto uma importância tão grande ao longo destes 5 anos na Assembleia da República que o próprio programa de governo tem muitas das nossas medidas espelhadas. Ou seja, encontra pontos de contacto com o Chega neste programa de governo? Encontro pontos de contacto e um olhar para o Chega de uma forma diferente por parte do PSD, pelo menos no programa do governo. Já em relação ao programa do governo, também devo acrescentar que teria sido de bom tom, já que utilizam as nossas medidas, que tivessem dialogado com o Chega, que é o maior partido da oposição, para podermos ter algumas decisões concretas. O que importará ao Chega será levar essas medidas adiante, mais até do que essa negociação. E se elas estão lá, faz uma avaliação positiva do programa de governo. Certo, mas o programa de governo também tem que ter as pessoas afetas com capacidade e com competência. Basta vermos, por exemplo, aquilo que acontece com
a junção do Ministério da Economia e o Ministério da Coesão Territorial, que nós temos uma visão muito clara, é um assumir por parte do Governo que temos ao longo dos últimos anos tornado dependente a economia dos fundos europeus, e nós não somos contra os fundos europeus, mas neste momento em que estamos a executar ainda o PT 2030, que estamos a utilizar ainda o PRR, existe essencialmente uma falta de visão de projetar o país a 10 ou 15 anos, onde é que queremos estar na Europa, como é que nos identificamos como Estado, quais os nossos objetivos enquanto nação, qual é a nossa ligação ao mar, que há 500 anos atrás nos deu tanta grandeza e que hoje dispersamos as nossas atenções em relação à maior plataforma continental do mundo que Portugal detém. A questão transfronteiriça, a ligação aos Estados Unidos da América e mesmo à América Latina, de percebermos o papel importante e a centralidade que Portugal tem, não só na questão da defesa, na União Atlântica, mas também na questão do comércio como porta de entrada. Portanto, falta ambição aos consecutivos governos, e eu creio que não só pelo que fizemos até aqui de denúncia e de tornar público muitas das causas que o Governo falhava, mas essencialmente para o futuro, eu creio que o Chega tem uma visão de futuro muito clara, que tentam desvalorizar muitas vezes, mas que é muito clara. E do que é que o Chega precisa para aprovar o Orçamento do Estado? Conhecer o Orçamento do Estado, ainda não conhecemos o Orçamento do Estado, não conhecemos quais os objetivos, olha, não sabemos se entretanto o Partido Social Democrata, como fez na legislatura anterior, acaba por ceder ao Partido Socialista em relação às questões da baixa do IRC. Nós consideramos que a economia deve estar assente essencialmente nos privados e que o mercado deve funcionar per si e, portanto, nós até consideramos, e está descrito nas nossas apresentações, enquanto partido liberal na economia. Agora, nós consideramos que o liberalismo sem o bom senso conservador nunca funcionou, nem funciona. Já não somos liberais em algumas questões onde nos consideramos mais conservadores, nomeadamente na cultura e nas tradições do país. Há pouco estava a falar da devolução de rendimentos a algumas classes profissionais da função pública. Apesar de toda essa devolução de rendimentos, o Chega votou contra o último Orçamento do Estado. É por causa do IRC? Qual é que será a linha vermelha neste caso para garantir... Uma visão estratégica. O Governo entrou muito bem no mandato anterior quando dizia que queria aplicar um choque fiscal. Depois percebemos que o choque fiscal, afinal, não era viável e Joaquim Miranda Sarmento tem 2 passos atrás em relação a todas as medidas. Porque o Governo de Luís Montenegro contava com o alegado excedente orçamental que tinha ficado do governo de António Costa. No entanto, a SIC e todos os canais de televisão noticiaram aquilo que era óbvio, que Fernando Medina o que tinha deixado não era nem mais nem menos do que, para as pessoas perceberem lá em casa, e nós falamos de uma forma muito diferente e também assertiva nestes pontos para que toda a gente entenda, Fernando Medina, à 25ª hora, o que tinha feito era rapar o taxa das empresas públicas num setor que deve existir uma reforma concreta e que o PSD também não quer fazer, que é o setor empresarial do Estado, com mais de 300 empresas, que a maior parte delas não tem valorização nenhuma, nem para a economia, nem para a sociedade. Mas, retomando à situação do orçamento, aquilo que percebemos é que não existe choque fiscal. Os portugueses continuam com mais dificuldade de poder de compra, o cabaz alimentar cada vez menos acessível, continuamos com problemas no IMI e não querem remexer na situação do IMI. Não são as câmaras municipais que têm que resolver, porque aí só podem ir até 0,3. Tem que ser o próprio Estado Central a abolir este imposto, que é parvo, que não tem outro nome, que não faz sentido nenhum. Portanto, nós temos que dar mais poder de compra às pessoas. Dando mais poder de compra às pessoas, as pessoas consomem mais, aumentando o poder de consumo, então aí teremos a economia a funcionar. Não podemos continuar com esta visão, que é uma visão muito europeísta e muito de esquerda, de constante estrangulamento, de taxar o rendimento, taxar a meritocracia, taxar aquele que trabalha. E, portanto, nós não concordamos com isso. Acha que esta legislatura tem condições para durar os 4 anos? Assim, o Primeiro-Ministro tenha condições de diálogo com o líder da oposição e que entenda que existem matérias que para nós são estruturais, que nós queremos chegar ao final da legislatura e antes de entrarmos no Governo, porque acreditamos que a próxima legislatura André Ventura será Primeiro-Ministro, chegarmos a uma altura em que percebemos que a visão e a projeção de Portugal na Europa e no mundo foi definida e que existem bases, não serão, algumas delas são estruturais e não é possível... André Ventura não parece estar com grande vontade que esta legislatura dure os 4 anos. Na primeira oportunidade já falou em queda de governo, no 10 de junho já falou que o governo caía. Não. André Ventura o que disse em relação ao 10 de junho é que se alguma vez nos vierem dizer que temos que fazer uma reposição histórica em relação... Aí, obviamente, isso é uma traição ao povo português e nós nisso não temos qualquer problema de o assumir. Se traírem o povo português, caem. Mas já é André Ventura a pôr essa possibilidade em cima da mesa. Portanto... Não, é André Ventura como maior líder da oposição... Quando o assunto não esteve sequer presente no discurso do 10 de junho, não, está implícito. A questão das devoluções. Está implícito. Eu acho que podemos... Portanto, aquilo que lhe quero perguntar é se André Ventura encontrou já uma forma de começar a ameaçar com a queda do governo. Não é ameaçar, é alertar.
nós temos alertado com diverso tempo de antecedência. Nós alertamos e dizemos que existem questões que não vale a pena, da mesma maneira que colocaram linhas vermelhas em relação ao Chega, existem questões que para nós são claras. Um ataque à Portugalidade, um ataque aos portugueses, um ataque à nossa nação, faremos cair o governo. Isso em relação a nós não há dúvida. Se traírem a nação, nós deitamos o governo abaixo. Isso não temos a mínima dúvida. A dimensão que o Chega alcançou nas últimas eleições vai dar-lhe acesso a vários lugares de topo no Estado. Não era mais coerente abdicar desses lugares? Já que sempre falaram em tachos. Não, mas repara uma coisa são os taxas que são lugares atribuídos a quem não tem mérito e que apenas tem acesso ao lugar porque tem o cartão do partido. E isso poderíamos falar da questão que aparece, basta consultar os resultados da CRESAP e perceber que a CRESAP, que faz o recrutamento para as empresas públicas, tem muita dificuldade em contratar pelo currículo, dadas os excessos de nomeação que são feitos pelo Governo, e Luís Montenegro conseguiu superar nas nomeações António Costa, o que é um feito fantástico para quem está há tão pouco tempo no Governo. E, portanto, a partir do momento em que existem nomeações e que as nomeações são feitas não em prol da competência, mas sim em prol da ligação ao partido, isso para nós é um tacho. Agora, o Chega critica o sistema, não critica o regime democrático e, portanto, existem questões que devem ser separadas claramente. Nós defendemos o regime democrático, nós somos democráticos, foi na democracia que o Chega nasceu, é em democracia, como André Ventura costuma dizer, que o próprio André Ventura nasceu porque tem 42 anos e, portanto, foi em democracia que o Chega se consolidou e que atualmente é o maior partido da oposição. Vamos voltar a falar do 10 de junho, porque os insultos racistas para lhe perguntar se não acha que os insultos racistas de que foi alvo o imã de Lisboa numa cerimónia do 10 de junho, essa em Lisboa, não são a prova de que Marcelo Rebelo de Sousa e Lídia Jorge acertaram em cheio no diagnóstico que fizeram dos tempos que vivemos? Não, acho que nós vivemos um problema social que é claro, que é darmos a minorias o destaque como se existisse uma responsabilidade coletiva de todos os portugueses. E, portanto, não é porque você, ao sair daqui aos seus colegas da SIC fazer alguma asneira, que a SIC passa a estar responsabilizada pelo facto de algum elemento ou 10 elementos da sociedade estarem a fazer ou terem qualquer atitude que não seja justa. Olhando para o discurso do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa e de Lídia Jorge, há ali claramente um ataque à Portugalidade. Primeiro, há um erro histórico e confesso que no dia 10 de junho de estar a evocar situações com erros históricos incomoda-me um pouco, porque quando tentamos colocar o anátema em cima dos portugueses como se a gênese da escravatura fosse em Portugal, eu aconselhava inclusive o Sr. Presidente da República a entender que a palavra originária de slave vem dos eslavos, e é uma associação aos eslavos, a palavra inglesa, onde claramente eram os eslavos na Europa, os novos eslavos que eram escravizados. Portanto, não nos vamos chicotear, nem eu, nem ninguém aqui na SIC se vai chicotear pelo que aconteceu há 600 anos atrás. Mas há uma dimensão do discurso que está relacionada com o facto de os portugueses serem compostos por pessoas muito diferentes. E Lídia Jorge disse isso de forma clara. Certo. Não é uma crítica ao discurso dos portugueses de bem e dos portugueses puros? Não. Repara uma coisa. Primeiro, tentaram mostrar uma questão racial quando é completamente ridículo fazer isso. Olha, eu vou-lhe fazer uma pergunta que eu acho que assim todos percebemos. Eusébio da Silva Ferreira era português ou não era português? Nascido em Moçambique, terra colonial, que era Portugal. Para não falarmos apenas do Benfica, Rui Jordão, do Sporting, nascido em Angola, era português ou não era português? E o imã de Lisboa? Temos, já lá vamos, Marcelino da Mata, guineense, o português mais condecorado no exército português. Os três têm uma questão comum, são negros. Ao contrário de outros países que nós, Portugal, entregamos à gestão de regimes comunistas e totalitários, como o caso de Angola, no caso do MPLA, no nosso cartão de cidadão nunca aconteceu algo que até há pouco tempo acontecia no cartão de cidadão angolano, que diz raça. E diz raça negra, raça branca, raça mista. Portanto, quando tentamos colocar anátemas de racismo em cima de declarações tornadas pelo Chega, o que nós não podemos aceitar é considera tão português Eusébio da Silva Ferreira, Rui Jordão, como as pessoas que infelizmente... Deixe-me fazer-lhe uma pergunta mais concreta. Deixe-me só concluir. Que infelizmente morreram neste acidente aéreo na Índia, que não há qualquer registro de terem passado por Portugal. Acha que são portugueses? Deixe-me fazer uma pergunta concreta pelas autoridades portuguesas. Sobre Gouveia e Melo, que foi muito criticado esta semana pela forma como reagiu precisamente a este caso. Acompanha as críticas ao almirante Gouveia e Melo?
Eu acho que o Almirante Gouveia Melo, e isto é uma situação, é uma expressão que apenas me vincula a mim, não vincula ao meu partido aquilo que lhe vou dizer. Eu acho que o Almirante Gouveia Melo tem tentado criar alguns soundbites na sua apresentação e nas suas candidaturas que tem criado alguns lapsos. Portanto, alguém que vem tentar dignificar a política e que foge do estereótipo da questão dos partidos, ir buscar Rui Rio ou ir buscar Isaltino Moraes, coloca logo em causa... Está a desviar-se da pergunta que não estou a desviar. E, portanto, o Almirante Gouveia Melo, quando no Dia de Portugal faz uma ação de campanha ao meio-dia, tentou procurar protagonismo. Portanto, obviamente, todas as ofensas, para nós não há ofensa do bem e ofensa do mal. Já o dissemos em relação à questão da criminalidade. Nós tanto criticamos as ações de criminalidade que são colocadas em cima ou que são efetuadas para um ator de teatro, como criticamos aquilo de um pai ter atingido a tiro no dia anterior o filho porque não queria casar com uma criança de 14 anos. Mas não existiu o alarido que existiu com esta situação. Portanto, nós não queremos uma discriminação nem positiva nem negativa em relação a nenhum criminoso. Para nós, e digo diretamente para as câmaras, criminoso, o lugar dele é na prisão. Seja do bem, seja do mal. Que é uma distinção que tem sido feita que eu não concordo. De forma muito direta, Henrique Gouveia Melo é um bom nome para o Chega a apoiar nas eleições presidenciais? Vou-lhe dar a minha opinião pessoal. A minha opinião pessoal é que o Chega deve ter um candidato do seu espectro político, olhando... não foi um assunto tratado internamente, é um assunto que é decisão do Presidente do Partido e da Direção Nacional do Partido. Se me perguntar... Olha, mantendo a lógica do futebolês, eu vou-lhe dizer o seguinte. Quem tem Ronaldo no topo da carreira não mete outro a jogar no seu lugar. Nós temos André Ventura e, portanto, consideramos que não há dúvida. No meu entendimento, deveria ser André Ventura o candidato a Presidente da República. É uma decisão pessoal. Mas creio que André Ventura já deixou mais ou menos claro que isso não acontecerá, ou não? Eu estou-lhe a dar a minha opinião pessoal. Aquilo que eu puder fazer para... Mas acha que isso pode estar ainda em cima da mesa? Não sei. Nunca falei isto com o Presidente do Partido, não é um assunto que falo com o Presidente do Partido. Acho que é uma decisão pessoal, é uma decisão da Direção Nacional do Partido quem irá apoiar. Agora, não sei qual é a decisão. Há uma questão que para mim é clara, que é devemos ter um candidato do nosso espectro político que defenda as nossas bandeiras anti-corrupção, anti-imigração desregulada e, portanto, é importante ter um Presidente da República. No limite do nosso tempo, o Bruno Nunes é candidato à Câmara Municipal de Loures nas próximas eleições autárquicas. Admite acordos com o Partido Socialista? Não. De maneira nenhuma. Admito que o Partido Socialista em Loures tem feito populismo, tem feito, inclusive neste canal... E elogiou bastante Ricardo Leão quando ele aprovou uma iniciativa que o próprio Bruno Nunes avançou. Está a viver à conta dela. Ricardo Leão sobreviveu em relação aos ataques que o próprio Partido Socialista lhe fez por aceitar a nossa proposta. Agora, repare, fazem tantos polígrafos, era importante perceber, quando Ricardo Leão diz que vai dar ordens de despejo a 400 pessoas, diga quantas é que eles fizeram até agora. 0. É populismo. Vêm aqui e apresentam medidas, mas na realidade não têm feito absolutamente nada. O município de Loures tem que deixar de ser um subúrbio de Lisboa, tem que deixar de ter o problema quer de limpeza, quer de urbanismo que existe em Lisboa. É um dos problemas que o Estado está a criar ao dizer que deve criar mais habitação pública, não sabendo gerir o território que tem neste momento, não sabendo gerir o imobilizado que tem neste momento, e por isso é completamente impensável, ao contrário do que o PSD fez, porque o PSD em Loures está coligado com o PS, e por isso eu creio que as pessoas em Loures já perceberam, só existem duas pessoas para ser Presidente de Câmara, ou Bruno Nunes ou Ricardo Leão. Eu acredito que a vitória é nossa, porque o PSD, entretanto, entregou os seus votos ao PS, não faz sentido, a luta será entre os dois para a Presidência da Câmara. Obrigado por ter vindo ao Facto Obrigado, Político.